Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 155. Título: Aprendamos a agradecer. Em tudo dai graças. Paulo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses 5:18. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos, a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celestial são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Emmanuel. E agora, a palestra. Irmãos de jornada, hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que reúne os ensinos dos espíritos superiores. Ensinos esses codificados por Allan Kardec de uma forma lógica e sequencial, esclarecendo os aspectos científico, filosófico e religioso do Espiritismo. Estamos na parte segunda do livro, intitulado Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, especificamente no capítulo 10, que trata das ocupações e missões dos espíritos. São as questões 567 a 570. Na questão 567, Kardec pergunta aos espíritos se costumam os espíritos intrometer-se em nossos prazeres e ocupações. Ao que os espíritos esclarecem que os espíritos vulgares, como nós costumamos dizer, esses sim, eles nos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que nós fazemos, de conformidade com as naturezas deles, né? Assim, cumpre que se aconteça para estimular os homens pelas diversas direções da vida e para nos excitar ou moderar as paixões. Aí Kardec comenta que com as coisas deste mundo os espíritos se ocupam um segundo grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. É natural, né? A gente só pode dar o que a gente tem. Então, os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso, né? O
Os espíritos superiores não perdem o tempo, enfim, as suas ações, no que não é útil. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas mais banais do dia a dia uma importância relativa às reminiscências, às lembranças que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles, quer dizer, o que eles ainda estão presos em relação à matéria. Não obstante, tenham desencarnado, né? Apesar de terem desencarnado. Na questão seguinte, a questão 568, Kardec questiona se os espíritos que têm missões a cumprir as cumprem na erraticidade ou encarnados. Ao que os espíritos esclarecem que eles podem cumpri-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, ou seja, espíritos desligados do corpo material, esperando nova encarnação para se melhorarem, é uma grande ocupação. Na próxima questão, 569, Kardec pergunta: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Quer dizer, o que Deus encarrega, né, esses espíritos antes de reencarnarem? Os espíritos esclarecem que são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Muitas missões há mesmo que não podeis compreender, que nós não temos ainda condições de entender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado, não é dado a nós, penetrar-lhes todos os desígnios, né? Deus determina e tem um entendimento total, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e perfeição total, né? Aquela que nós alcançaremos será relativa apenas, né? Um dia. Kardec acrescenta ainda a essa questão, a título de esclarecimento, que as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, né? Se a missão é para o bem, quer como espíritos, quer como homens, ou seja, espíritos encarnados, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas, ou seja, menores, né? E de certo modo pessoais, ou inteiramente locais, como sejam assistir aos enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se construíram guias e protetores, olha aí os pais, né? Um exemplo. Dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos, né? Aí eu mencionei o pai, né? São todos os profissionais, todos, cada um de nós, todos nós, em tudo que fazemos, né? A gente deve procurar fazer o bem, né? E eu mencionei como exemplo os pais, a importância do exemplo dos pais, né? Não apenas dos conselhos, mas do que exemplifica, né? O conselho, ele educa, ele auxilia, mas o exemplo arrasta. A pessoa de tanto ver acaba fazendo também. Então, os filhos são bons até para isso, né? Nos ajudam a nos melhorar. Kardec continua que pode-se dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral, ou seja, apenas exclusivamente espiritual. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Ou seja, todos temos as nossas tarefas. E não basta fazer. É importante, é necessário bem fazer, né? Nós fazermos o nosso melhor, com coração, com boas e sinceras intenções, né? Todo bem que se faz, ele não é perdido. Mas com certeza, aquele bem que se faz com amor, né? Com sinceridade, com dedicação, com comprometimento, tem muito mais valor, certo? Do que aquele que se faz apenas por
por compromisso, né? Por dever de ofício, enfim, sem generosidade. Não deixa de ser um bem, mas não se compara àquele que o faz de todo o coração. A última questão de hoje, 570, Kardec pergunta se os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar. E a espiritualidade responde que não. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam, né? Vai depender muito do grau de evolução. A responsabilidade será proporcional à consciência, à intenção. Não nos esqueçamos, né? Quanto mais nós sabemos, mais responsabilidade nós temos. Então, meus irmãos, nós chegamos ao fim dos estudos de hoje, agradecendo ao Pai a oportunidade de aprendizado e pedindo que nos abençoe nos nossos melhores propósitos, para que possamos cumprir as nossas missões, sendo o melhor que pudermos ser como pais, mães, irmãos, filhos, sobrinhos, tios, profissionais de todas as áreas, vizinhos, cidadãos, motoristas, tudo o que somos e podemos ser, né? Que nós possamos florescer onde Deus nos plantou, com alegria, sempre. O cantor espírita Alan Filho, ele tem uma música intitulada Regeneração. Nessa música, ele menciona a importância do sorriso e nos conclama a sorrirmos sempre, antes de darmos o pão a quem necessita, né? E tudo mais que nós formos fazer, que possamos entregar o sorriso, que significa o acolhimento, a empatia, o amor fraterno despretensioso. Que a nossa palavra, os nossos desejos, ações e pensamentos sejam de paz, harmonia e felicidade, fortalecidos na fé em Deus, que tudo sabe e jamais nos desampara. Assim, encerramos o estudo de hoje pedindo ao Pai que possamos refletir sobre tudo que foi estudado e que o aprendizado nos auxilie nos nossos esforços contínuos pela nossa melhora moral que tanto necessitamos. Uma excelente semana para todos.